Oi, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês quais são as 6 exigências do Vladimir Putin para terminar a guerra, o conflito entre Rússia e Ucrânia. Lembrando sempre que não é porque algumas dessas exigências devam ser, na minha opinião, cumpridas, que isso desculpa os bombardeiros, a morte de civis, pessoas inocentes, a tragédia humanitária que aconteceu na Ucrânia. O que também não desculpa o imperialismo dos Estados Unidos no passado e no presente, as atitudes irresponsáveis e equivocadas do Zelensky, né? Mas a guerra, eu particularmente sou contra o conflito, sou contra a invasão, entendo que deve ser pacificada e vamos ver quais dessas exigências do Putin poderiam ser mais facilmente aceitas e por quê. Né? Nós vamos analisar. Lembrando que eu faço um paralelo entre a discussão de imperialismo, a discussão sobre a ideia de grande Rússia, no meu curso sobre George Orwell, e que eu analiso especialmente esse livro, Revolução dos Bichos, mas eu também analiso Lutando na Espanha, né? E eu faço esses paralelos com esses livros de Orwell e uma reflexão sobre esses temas importantes na atualidade. Se você quiser saber mais, tem um link no comentário fixado para você se inscrever no curso e peço também que divulgue, né? Bem, as exigências do Putin são essas. Exigência número 1. A principal exigência é que a Ucrânia se comprometa a nunca fazer parte da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e de qualquer outros organismos multilaterais comandados pelos Estados Unidos. Essa exigência aqui, eu considero a exigência que a Ucrânia poderia fazer mudança na Constituição se comprometendo, deveria fazer, porque a Ucrânia está muito próxima ali da Rússia, e a Ucrânia um dia vir fazer parte da OTAN pode ser o estopim para um conflito muito, muito complicado. Então, eu entendo que essa exigência é a exigência que deveria ser assumida, e eu disse isso em meu primeiro vídeo sobre o assunto. Né? Logo nos primeiros vídeos sobre o assunto, eu falava sobre o fato de que essa exigência deveria ser cumprida. Aí vem a exigência que o Putin pede, que eu acho que não dá. Ele exige que a Ucrânia se submeta a um processo de desarmamento para mostrar que não representa uma ameaça à Rússia. Não dá porque não dá para confiar no Putin. Imagine você faz parte do exército ucraniano, faz um processo de desarmamento e aí o Putin resolve, beleza, agora que eles estão desarmados vai ser fácil anexar todo o território da Ucrânia e não vai ter resistência. Então, como não dá para confiar inteiramente no Putin, né, e realmente não dá, essa exigência aqui não faz o menor sentido, na minha opinião. Essa exigência aqui não dá para se desarmar. O máximo que o Zelensky poderia conceder nesse ponto aqui é dizer, olha, nós vamos não utilizar, sei lá, mísseis de longo alcance que podem atingir a Rússia. Esse tipo de armamento a gente abre mão. Mas o armamento de defesa, o armamento envolvendo... Você está pedindo para a gente se tornar um país incapaz de se defender. Isso nós não aceitamos. Aí é uma negociação. Essa exigência aqui eu acho... não dá. A terceira, a Ucrânia teria que manter o idioma russo em áreas do país onde ela é falada. A Ucrânia pode ser um país, como é o Canadá, bilíngue, né? Então não vai ser nem o russo o único idioma oficial, nem o ucraniano. Pode ter essa é uma exigência que me parece que não teria maiores problemas, desde que fosse uma coisa inclusiva. Nem vai ser exclusivo o russo em determinadas regiões, nem exclusivo o ucraniano. Não vejo problemas com essa exigência. Ele exige que a Ucrânia realize a desnazificação do país, proibindo o grupo de ultradireita remanescentes da Segunda Guerra Mundial. Essa exigência, eu já tinha falado sobre ela nos meus primeiros vídeos. A Ucrânia deveria aceitar que fosse formada uma força internacional para ir atrás desses grupos, esses grupos serem considerados proibidos e a liderança desses grupos que cometeram crimes serem presas. Né? E os que não cometeram crimes, mas que fazem parte do grupo, o grupo ser simplesmente dissolvido, deixar de existir, não é? Eles devem ser proibidos mesmo. Estou de acordo com essa exigência, e a força a fazer isso deve ser uma força internacional. Esses pontos seriam de fácil aplicação, né, segundo o Kalin,
porque dependeria unicamente e exclusivamente da ação do Zelensky. No entanto, o Putin tem outras duas exigências relativas a territórios para o governo russo, que ainda fazem chamada da Grande Pátria Russa, o tal do discurso deles de Grande Rússia, que tem um caráter expansionista, que tem um caráter de visão de império, que, aliás, muita gente associa o imperialismo só aos Estados Unidos. Quando a gente fala do imperialismo russo, tem gente que estranha, mas a visão imperialista russa existe desde a época dos czares. Aí, conhecer um pouco da história da Rússia, do imperialismo dos czares, do imperialismo stalinista, porque o Stalin tinha uma perspectiva imperialista, e isso, aliás, é criticado pelo George Orwell, né? O George Orwell, ele tem uma crítica a essa visão do autoritarismo stalinista, né? Que tá conectado a isso, né? Essa dimensão autoritária, né? Enfim, a primeira parte tem a ver sobre a Crimeia, no sul da Ucrânia, que foi anexada à Rússia após a chamada Revolução Ucraniana de 2014, em que o governo do presidente Viktor não sei pronunciar, Yanukovych, foi deposto. Bem, a revolta ucraniana ocorreu justamente porque Viktor Yanukovych se recusou a assinar um acordo de associação com a União Europeia. Uma das primeiras ações do novo governo foi revogar uma lei que reconhecia o russo como língua regional oficial. Essa da Crimeia, eu entendo que a Ucrânia deve reconhecer a Crimeia como território russo e não deve tentar brigar por esse território que já foi anexado há muito tempo. Onde deve ser negociado é em Donetsk e Lugansk, né? Isso aqui, os moradores da parte leste da Ucrânia, na chamada região de Donbass, manifestaram-se contra o novo governo em Kiev. A região separatista é onde estão os territórios de Donetsk e Lugansk, reconhecidos pela Rússia como regiões independentes no dia 21 de fevereiro. Esse é um dos pontos mais complicados, né? Putin quer que a comunidade internacional, não só a Ucrânia, reconheça tanto a Crimeia quanto Donetsk e Lugansk como territórios russos. O que eu penso sobre isso? A Crimeia já foi anexada, meio que não tem muito o que se fazer. A Ucrânia deveria reconhecer, a comunidade internacional me parece que deveria fazer isso também. Agora, quanto a Donetsk e a Lugansk, eu acho que tem que ter uma negociação. Devem ser territórios independentes, não russos, e vai ser muito mais difícil convencer os ucranianos a abrir mão de tudo que tem nesses territórios. Aí tem que haver um processo de negociação diplomática, né? Então, como vocês viram, tem algumas coisas que dá para aceitar. A Ucrânia não fazer parte da OTAN, tranquilo. A Ucrânia manter o idioma russo meio bilíngue em algumas regiões, tranquilo também. Desnazificação, tranquilo também. 3 coisas que me parecem tranquilas. Reconhecer a Crimeia, vejo como possível também. Mas desarmar não dá. A Ucrânia toda se desarmar, e isso tornaria a Ucrânia muito frágil a uma invasão, e não dá para confiar no Putin. Então isso essa segunda exigência que eu vejo como inviável, né? E Lugansk e Donetsk eu também vejo como inviável nos termos que os russos estão estabelecendo. Se forem mudados os termos, se for uma negociação, se forem territórios independentes e houver um acordo aí seria possível acabar o conflito. E eu realmente ficaria muito mais tranquilo em saber que potências nucleares, como a Rússia, Estados Unidos e outros que estão numa tensão, embora não guerra aberta, numa tensão na área, os Estados Unidos dizendo que vai enviar armas para a Ucrânia, se o cessar-fogo acontecesse, se a paz fosse restabelecida, porque a perspectiva de uso de armas nucleares é algo intolerável para mim, algo que não pode acontecer. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que a gente faz aqui na Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe, e quem sabe se torne membro do canal, e quem sabe se inscreva no curso sobre George Orwell, em que eu vou fazer análise e ter um diálogo com os alunos sobre esses paralelos que eu faço acerca da reflexão do Orwell para a época que ele vivia, né, ali os anos 30, anos 40 do século XX, e o momento atual, e tem alguns paralelos interessantes. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.